a vida na antiguidade era uma vida, sobretudo, muito militarizada. O mundo da antiguidade era um mundo violento e, portanto, parece um mundo dominado pelos homens, porque são os homens que lutam, são os homens que vão à guerra, e dessa forma são os homens que participam na política, são os homens que participam nas competições de teatro, são os homens que escrevem a filosofia, porque isso tudo vem, não é? Isso tudo vem da força masculina, da força física mesmo, da força militar. Eu imagino que vocês todos assistiram a aula magna, a aula magistral da professora Ana Campanholo, a aula show, não é? Que inaugurou o nosso curso. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, sofrem pros seus maridos, poder e raça de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, 1000 quarentenas. Quando eles se voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, despem-se pros maridos, bravos guerreiros de Atenas. Só um trechinho aqui pra gente lembrar o quê? Dessa posição um tanto quanto subserviente da mulher ao homem guerreiro, do homem ateniense que está disposto à guerra e que constantemente vai à guerra. Esse é o tema dessa peça de teatro de Aristófanes chamado A Lisístrata. Conta a história de uma mulher chamada Lisístrata, não é mesmo? Que é incomodada, infeliz, entristecida por causa da guerra, não é? Essa guerra que o Chico Buarque canta, não é? Então, por lutar, né, o homem se afasta da onde? Da casa, se afasta da cidade, não é? E às vezes morre. E a mulher fica como? Naquela expectativa, naquela ânsia. Então ela fica naquela angústia. A guerra atormenta a mulher na Grécia Antiga. Lisístrata é essa personagem que está preocupada, que está incomodada com a guerra. Ela bola uma solução. Ela convoca uma assembleia de mulheres. E ela propõe o seguinte: olha, a gente precisa de um plano. Não dá mais para conviver com a guerra, com a ameaça constante de se perder um marido, um filho. Então ela apresenta esse plano, né, tanto quanto cômico, vocês vão ver qual é o plano dela, tá? Para as mulheres, né? Não só de Atenas, mas de toda a Hélade. Mulheres de Atenas, mas também de Esparta, mulheres da Tessália, mulheres do sul, do norte, não é da porção ocidental, que hoje é a Turquia, né, a Anatólia. Então essas mulheres todas se reúnem, ela propõe para elas: olha, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer uma greve de sexo. Vamos se recusar ao sexo, né, até que os homens selem a paz. Chega da guerra, a guerra nos oprime como mulheres. Agora, vejam bem, a gente não pode imaginar, né, essa nossa personagem como uma feminista, nem talvez como uma proto-feminista. Olha que interessante, olha o que diz o Trajano Vieira, da genialidade dessa personagem, não é? A possibilidade de a coesão voltar a existir graças à sutileza, como se diz num certo momento, natural às mulheres, é um dos aspectos relevantes dessa comédia. Não há nela uma figura com perfil revolucionário forte o suficiente para simbolizar a ideologia feminista dos dias de hoje. As mulheres almejam o retorno à paz doméstica convencional, superada a guerra que divide os gregos. Ou seja, o que quer ela de Lisístrata? Ela não quer uma revolução feminista na Grécia Antiga. Ela não quer ocupar o espaço dos homens, ela não quer ocupar o lugar dos homens. Ela quer que os homens retomem, né, ao lugar deles dentro da casa privada, que é o lar. O que oprime a mulher nesse aspecto é a guerra. Não é o homem em si, não é o homem como aquela figura, não é inimiga da mulher das feministas. Não. Lisístrata não é uma feminista, por mais que queiram fazer parecer assim algumas feministas contemporâneas. Vejam, não há entre elas a menor dificuldade no estabelecimento de um acordo internacional sólido. A naturalidade da experiência dialógica, responsável pelo sucesso da investida antibélica, ou seja, contra a guerra, é o traço positivo em que Aristófanes baseia sua visão da mulher.
Avessa à truculência, diz ele um pouco depois, a lucidez feminina fundamenta-se na delicadeza. No momento em que eles questionam ela, não é, elas dizem o seguinte: não, estamos pleno de acordo para acabar com essa greve. Basta que vocês assinem a paz. Basta que vocês voltem aos lares. Basta que vocês voltem a cuidar da gente. Então é através dessa sutileza, dessa delicadeza, que a mulher, não é, na peça de Aristófanes, ela consegue impor a sua vontade. Digamos que a Lisístrata seria uma antifeminista. Ela seria, não que ela se opõe ao feminismo, mas que ela é o contrário, ela é a antítese do feminismo. Ao invés de querer ocupar o lugar do homem, ao invés de querer igualdade ao lado do homem e equidade, ela busca somente através da sutileza, não é? Através da sua beleza, da beleza conjunta, comum a todas as mulheres, subverter a condição da guerra. Clube